Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel Leite, residente da Residência Pedagógica. Hoje eu vim trazer para você uma aula explicativa sobre sólidos geométricos com foco no cilindro, beleza? Então vamos começar nossa aula. Eu acho que você já conhece, já tem uma familiaridade com o cilindro, mas vamos lá. O cilindro ele é composto por algumas coisas, né? Então vamos começar? Primeiro, um cilindro ele tem um raio. E o raio ele já te remete a círculo, e o círculo ele te remete a circunferência, então a gente vai precisar das fórmulas do círculo, da circunferência, da área da base, a gente vai ver tudo isso aí. O cilindro ele precisa ter duas bases, ok? Essa é uma das principais diferenças entre ele e o cone. O cone só tem uma base circular. O cilindro precisa ter as duas bases circulares. O cilindro tem o corpo, que é o que monta a altura dele. Ele tem uma geratriz, que geralmente coincide com a altura, e ele tem uma altura, ok? E a gente tem três classificações que a gente vai ver nessa aula, que é a classificação quanto ele ser reto, oblíquo e um cilindro de revolução. A gente vai estudar bem direitinho cada um, ok? Então vamos começar com os cilindros retos, os mais comuns que a gente já conhece. Então, cilindro reto é que a sua geratriz ou a altura está perpendicular ao plano, ok? Então aí a gente tem um cilindro aqui do lado com altura. Ó, presta atenção que nesse cilindro ele já está rachurado ali a superfície, né? Então, uma superfície redonda, circular. Então, a gente já viu ali as duas bases, a altura, ok? A gente vai ter a classificação do cilindro oblíquo, que a sua geratriz, ou altura, está oblíqua ao plano. Como assim oblíqua ao plano? Então, a gente vai ter o plano aqui, e o cilindro, quando ele está perpendicular, ele está reto, né? Perpendicular, você sabe que é 90 graus. Oblíquo é que ele está tombando para um lado ou para o outro. Ó. Ele está tombando. Então a gente tem, eu coloquei aí a foto da Torre de Pisa. Não sei se vocês conhecem, que fica na Itália, mas é uma torre que ela fica estável, ela fica parada, ok? Ela não vai cair, podem ficar tranquilos. Ela nunca vai cair, assim, pelo menos é o que se espera. Mas ela tem uma dinâmica estável e ela é tombadinha assim para o lado. Se vocês quiserem ver mais fotos depois na internet, eu coloquei uma aí. Cilindro de revolução, ele também é chamado de cilindro equilátero. E é muito importante, porque se ele disser isso, a sua mente tem que automaticamente entender que a altura ou geratriz, ela vale duas vezes o raio, ok? Então é muito importante a gente lembrar que para o cilindro de revolução, a altura vale duas vezes o raio. Beleza? É isso que define o cilindro de revolução. Ele pode ser considerado reto? Pode. Ele pode ser considerado oblíquo? Pode também. Vai depender como a altura está relacionada ao plano. Mas se ele tiver a altura igual a 2 vezes o raio, né? O raio aqui, a gente está vendo, esse raio aqui. Ou a gente pode também dizer, né, que a altura tem que ser igual ao diâmetro. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre fórmula, né? Sobre cálculo, sobre uma coisa mais prática. Então, a gente tem três áreas principais no cilindro. A gente tem a área da base, que a gente já sabe, que é um círculo, ok? A gente tem a área lateral, que vai ser a área do corpo. Ou seja, se você planificar o cilindro, você vai ver que essa área do corpo, ela forma um retângulo. A gente vai ver bem direitinho, assim, essas medidas aqui desse retângulo, tá? Então, é um retângulo. Eu vou deixar um vídeo para vocês verem a planificação do retângulo, para vocês destrincharem essa parte da área bem bonitinho. A gente vai ter a área total, que a área total ela vai ser a base mais o retângulo do corpo, correto? Mais a outra base aqui. Beleza? Então, essa vai ser a área total, vai ser a soma, né? A soma disso, mais a soma disso, mais o retângulo. Essa é a nossa área total, isso que a gente chama de área total. E a gente tem o volume, que é a área da base, que a gente já sabe que é uma circunferência, ok? Então, vai ser a área do círculo, e a altura, que às vezes a gente chama de geratriz também. Ok? Então, vamos ver cada uma bonitinho. Então, vamos lá. A área da base, ela será sempre um círculo. Para ser cilindro, ela tem que ser um círculo. E a área da base, a gente sabe que ela é dada dessa forma, né? A área da base é igual a π vezes o raio ao quadrado, ok? Essa também é chamada, conhecida mesmo, como a área de um círculo. Ok? Mesma coisa.
A área lateral que a gente tinha falado, olha aí, a área lateral será a planificação do tronco. Ó, o tronco que a gente não tinha visto é essa parte aqui, tá bom? É essa parte do corpo, tá? É a parte do corpo do cilindro. E resultando, né, quando a gente planifica, então olha só, essa parte aqui, ó, vira essa aqui, ela planificada resulta num retângulo. De altura, a altura vai ser a geratriz, ó. A altura vai ser a geratriz. Então, e a base, né? A base vai ser a circunferência, ok? Então, quem lembra aí, a circunferência é dada por 2πr, ok? Então, se a gente começar com um círculo, nesse pontinho bem aqui, vou trocar de cor, né? Porque senão não dá para ver. Nesse pontinho bem aqui, a gente rolar ele e rolando ele até chegar aqui, nesse ponto aqui, vai ser o mesmo ponto. Ele vai parar exatamente, ele vai dar uma volta certinho, ok? Então, a gente vai ver isso num vídeo que eu vou deixar para vocês visualizarem melhor. Então, e a nossa fórmula para a área lateral, ok? A gente está falando só da área lateral, vai ser essa aqui. 2πr vezes a altura. Porque, ó, pensa comigo, é a área do retângulo, né? A área do retângulo, a gente tem que é base vezes a altura. Quanto que é a base desse retângulo aqui? 2πr. Então, 2πr vezes quanto que é a altura? É a altura. Então, vezes a altura. Ok? Então, bastante importante lembrar. A área total de um cilindro é dado pela soma das duas bases e a sua área lateral. Então, a área total é as duas bases mais a área lateral. Então, lembra que a base ela vale πr ao quadrado. Tá? Então, 2 vezes πr ao quadrado. E a área lateral ela vale 2πr vezes a altura. Então, somando tudo isso aí, juntando os termos parecidos, a gente tem uma fórmula final para a área total. A área total ela vai ser 2 vezes π vezes o raio, vezes o raio mais a altura, ok? Essa é a fórmula que a gente tem aí, sem pensar muito, na área total. Galera, e para fechar aí a nossa aula, o volume de um cilindro é muito tranquilo, é a área da base vezes a altura. Ó. Então, é como se eu estivesse repetindo ó, essa circunferência várias vezes, até uma certa altura. Então, chegamos aí no volume. O volume de um cilindro ele é determinado pela área da base e a geratriz, que é a altura. Então, a gente tem aqui que o volume vai ser a área da base vezes a altura. Por quê? Porque é como se eu tivesse um cilindro aqui, ó, beleza? E esse círculo que é formado aqui, ele vai se repetindo várias vezes. Quantas vezes exatamente? O tamanho da altura, ok? Então, a gente define o volume como sendo π vezes r ao quadrado vezes a altura. Beleza, pessoal? Então, eu espero você na aula de exercício para a gente aplicar tudo isso que a gente acabou de ver. Espero que vocês tenham entendido, que você possa ter compreendido como é que a gente trabalha com cilindros, ok? Então, um abraço e até a próxima.